Obrigado a todo mundo pela presença. É um prazer estar aqui em Florianópolis. Adoro esse lugar. E eu vou ser o mais sucinto possível, até que provavelmente alguns de vocês hoje já teve a oportunidade de ler parte do livro ou ver alguma palestra que eu tenha feito. Então, acho que para a gente valorizar mais a troca mesmo, a parte de perguntas e respostas, que eu acho que é mais interessante. Vou falar muito resumido, então, o que é o projeto Esquerda Caviar, e começo da seguinte forma, até com uma ausência, o que fica no ar até a possibilidade de um Esquerda Caviar 2. Aliás, o tema e a quantidade de produção de hipocrisia do lado de lá é infindável, inesgotável, então a gente pode continuar ad eternum. Mas essa semana mesmo, o ator Antônio Bandeiras deu uma entrevista na CNN em espanhol, dizendo que os socialistas tinham que tomar o poder. E ele cita como exemplo o maravilhoso país latino-americano, Venezuela, sob o comando do chavismo. Ele cita Hugo Chávez, já falecido, talvez ele nem saiba, não sei, mas como um ícone assim de um grande estadista que enfrentou esse capital, essas grandes corporações. Nada mais esquerda caviar do que isso. O sujeito é hollywoodiano, rico, proprietário de grandes terras e mansões, e vem defender como se fosse uma grande saída para as mazelas da humanidade o país que está em situação mais decadente da América Latina, com inflação de 50%, com o empresário sendo preso só por não praticar o preço justo, arbitrariamente definido pelo governo. Ou seja, já é praticamente um regime ditatorial cubano, falido, e vem lá um sujeito rico, distante, no seu glamour todo, bem casado, defender a Venezuela. Isso é exatamente a essência do fenômeno retratado no livro. A frase de abertura, na epígrafe do Nelson Rodrigues, um dos atores mais citados na obra, é: fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. Isso captura de forma muito clara o que é esse fenômeno. É o sujeito que ama as abstrações, só se preocupa com as aparências, com posar como uma grande alma abnegada, nobre, preocupada com os fracos e oprimidos, com os pobres e humildes, enquanto que na prática ele leva uma vida nababesca, ele leva uma vida oposta a tudo aquilo que ele prega, de forma gananciosa, de forma individualista, egoísta, muitas vezes, e por aí vai. Então, o fenômeno tem nos artistas os grandes ícones, mas não se esgota aí. E por isso que a primeira parte do livro eu fui buscar nada menos do que 20 potenciais origens para esse fenômeno. É um fenômeno complexo. Não acho que a gente deva resumir tudo a simples hipocrisia. E incluir também vários intelectuais aí, não necessariamente ricos, mas classe média alta, com bons salários, vivendo no conforto do Ocidente, com segurança e tudo mais, e acabam então pregando revoluções utópicas e regimes autoritários em países exóticos. Chegaram a inclusive fazer várias viagens, havia muito turismo para esses inocentes úteis, que eram recebidos então por gente do alto escalão das ditaduras revolucionárias, e voltavam mais encantados ainda com o que tinham visto. É incrível porque eles olhavam in loco aquela desgraça toda, meio ocultada, meio disfarçada, mas mesmo assim, qualquer olhar minimamente atento pressupõe que o intelectual devesse ser alguém crítico, poderia capturar, e eles voltavam muitas vezes mais encantados ainda. O que mostra então uma das possíveis origens do fenômeno, que é a alienação. Não a alienação marxista, que achava que a classe média tinha pão e circo e era alienada pelo capital, mas a alienação do próprio intelectual, que olha em volta, vê sociedades imperfeitas, materialistas, muitas vezes com muita miséria, e abraçam então sistemas utópicos, abstrações, sem se importar com o que aquilo acarreta para a vida das pessoas de carne e osso. Então é um fenômeno que demanda um certo mergulho até na questão da psicologia dessas pessoas, e são várias potenciais origens que eu tento abranger no livro. Medo, covardia moral, querer fazer parte de um grupo e ser bem aceito, que na era
das aparências das redes sociais é potencializado, né? Porque não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que cresceu muito nos últimos anos e na época do politicamente correto, né? A gente chama de poser nas redes sociais, esse tipo de gente, ou então GNT People, como já cunharam aí, que é muito feliz a expressão, né? Porque você olha os programas da GNT, parece que é uma bolha de pessoas que vivem num mundo à parte. E esse é um dos temas mais relevantes do livro, né? Você realmente tem uma elite, porque é parte da elite, que degusta do que há de melhor numa civilização ocidental capitalista com inclinações liberais, e de repente esse pessoal começa a pregar então o oposto e atacar esse modelo, mas não quer abrir mão de usar na prática, no seu dia a dia, tudo aquilo que só esse modelo pode oferecer. A primeira parte do livro eu fecho então com uma análise mais profunda desse fenômeno, do que leva a isso. Tem também um desdobramento para a questão da nova língua, do duplo pensar orwelliano, né? Justamente que é o que o politicamente correto faz. Ele destrói a linguagem, ele destrói a capacidade de uso objetivo da linguagem, que é fundamental para o raciocínio e para o próprio debate de ideias. E também tem uma parte dedicada à imprensa. Por que a imprensa, a grande imprensa, acaba sempre tendo um viés de esquerda caviar? Eu sei que tem muita gente aí que abraça a tese de revolução gramsciana, consciente e tudo mais. Isso é abordado no livro, até com uma certa atenção aos detalhes, mas não é só isso também. Há mais por trás, há uma coisa inconsciente de muito jornalista que acaba sendo também, de alguma forma, ícone do fenômeno. A segunda parte do livro é dedicada, então, às bandeiras que esse pessoal passa a defender, por conta de todas essas características. E aí, é uma parte mais embasada do livro também, que eu tento refutar com argumentos essas principais bandeiras da esquerda, né? Desde o anti-americanismo e antissemitismo, disfarçado de anti-sionismo, até a questão do ambientalismo, que virou seita religiosa, passando pelo pacifismo, a justiça social, todas essas bandeiras que trazem regozijo para o sujeito que a defende, quer dizer, ele passa a se colocar e se ver e se enxergar como uma pessoa superior do ponto de vista moral, porque ele apenas abraça essas bandeiras, ele não gasta nem 2 calorias, ele coloca Caiová no sobrenome do Facebook, ele diz que se preocupa com os outros e pronto, ele vai dormir em paz, no conforto, achando que nunca pisou sobre a face da terra um ser humano tão bondoso como ele. Chegando então até a questão da juventude utópica, que tem tudo a ver com as manifestações de junho e tudo mais. Quer dizer, essa coisa de que vem lá de maio de 68, né, que não confia em ninguém com mais de 30 anos, toda a sabedoria e a solução para os problemas está na juventude, e que os oportunistas de plantão sabem explorar muito bem para se manter ou chegar ao poder. Então, defendem o voto cada vez mais cedo, pregam bandeiras utópicas e sensacionalistas, justamente porque a juventude tende a ser, apesar de ter mais tempo de vida, normalmente, tende a ser mais impaciente e querer soluções mágicas, em vez de conviver com as imperfeições da vida em sociedade. Então, é uma parte do livro que, particularmente, eu mais gosto, porque é a parte mais densa, mais embasada contra as principais bandeiras de esquerda. Mas o livro seria incompleto se ficasse só na primeira e na segunda parte, porque depois de dissecar o fenômeno e as origens, e mostrar e refutar as principais bandeiras, era necessário, no meu modo de ver, você ilustrar isso com os ícones. Então a terceira parte é a parte mais leve do livro, a parte mais fofoca, revista Caras, revista Contigo, que são mini biografias desses ícones da esquerda caviar, né? É a parte importante também, não deixa de ser fundamental, porque depois de amarrar direitinho a teoria, é importante a gente mergulhar na vida dessas pessoas e entender, ou ficar até mesmo chocado, porque muitas vezes é chocante, apesar de eu já ter preparado ao longo do livro para o que vem, né? É impressionante as coisas que eu consegui descobrir e colocar lá de hipocrisia, de contradição, que qualquer pessoa minimamente honesta perceberia, né? E teria que fazer uma autorreflexão, uma autocrítica, que eles não fazem, o que mostra a complexidade do fenômeno.
Muitos casos são hollywoodianos, são estrangeiros, porque, primeiro, são figuras mundialmente conhecidas, e segundo, porque tem mais informação nos Estados Unidos disponível, até porque no Brasil as biografias não autorizadas ainda não são regra, sequer são permitidas, né? E são as únicas que nos interessam, porque as demais são extensão de departamento de marketing pessoal. E tem também não só artistas, como economistas, como figuras políticas conhecidas. Obama é uma convergência de todas as bandeiras da esquerda caviar, né? Temos também pessoas em memória, como Gandhi, para incomodar muita gente, e John Lennon, para incomodar mais gente ainda. E eu venho mostrando como essas pessoas pregavam uma coisa e viviam outra, muitas vezes diametralmente opostas. E para terminar o livro, e não ficar com um tom só muito crítico ou condenatório, eu fecho com uma luz no fim do túnel, que é um caso concreto de um grande ícone da esquerda caviar, que conseguiu, depois de muitos anos, o que vai tornando ainda mais difícil isso, reconhecer, fazer um doloroso meia-culpa e sair, então, dessa prisão, né, dessa visão equivocada de mundo, que é a figura do poeta Ferreira Goulart. Ele defendeu o comunismo, ele defendeu o regime cubano durante uma boa parcela de sua vida, e ele teve coragem, ele teve honestidade intelectual para sucatear tudo aquilo que ele defendeu, o sonho que ele sonhou de uma vida, em nome do que ele estava enxergando como uma coisa mais correta. Então ele ainda está em fase de desintoxicação, não saiu totalmente da reabilitação, mas é um caso que eu quis trazer como epílogo, né, como conclusão do livro, para mostrar que há sim luz no fim do túnel. Se Ferreira Goulart conseguiu deixar a fase sinistra para trás e se endireitar, então isso é sinal que todas as pessoas aí inocentes, úteis, vítimas desses oportunistas de plantão também podem fazer o mesmo. Com isso eu concluo a breve introdução e vamos abrir para a pergunta e resposta, que é a melhor. Obrigado.